Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais um capítulo da história da salvação. Estamos falando agora, neste vídeo, sobre a criação do homem. E aqui a gente já começa a entrar, de fato, no universo, no nosso universo particular do ser humano. O cume, a finalidade da criação do universo é que o homem possa habitar no universo. Então nós veremos isso agora, a importância da criação do homem. O único motivo que encontramos para a criação, toda a criação, tudo, é o amor de Deus. Deus cria por amor. E destacamos o pronome nós, porque aqui nós colocamos o homem no centro de toda a criação. Porque todo o universo, o tempo, o espaço, os animais, tudo foi criado para o homem. E isto nos dá uma perspectiva da importância que temos neste mundo, quando nós percebemos, então, que tudo foi criado para mim, tudo foi criado para você, tudo foi criado por causa do homem. Se tudo foi criado para nós, qual então é a nossa importância, né? Se isso nos foi dado, é porque nós temos uma importância muito grande diante de Deus. E nós veremos um pouquinho disso hoje, a criação do homem. O homem, então, ele é o elemento vital da criação, sem o qual nada existiria. Olha que interessante isso. Deus, desejando transmitir a sua essência às criaturas, para que elas pudessem coparticipar do amor divino, participar do amor de Deus, criou o homem para, abre aspas aqui, uma citação do Catecismo, número 541, para elevar os homens à participação da vida divina. Deus nos criou para que nós um dia participemos da vida divina, participemos da vida junto com a Trindade, estejamos junto de Deus, percebamos quão grande é o amor de Deus e vivamos este amor. Vivamos este amor de fato, onde não haverá choro, não haverá angústia, não haverá dor, onde tudo será muito bom, onde tudo será muito feliz, uma alegria, uma vida eterna, uma vida em Deus, que nós podemos imaginar um pouquinho, bem pouquinho, mas jamais conseguiremos perceber a grandeza, o significado de tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Porque é algo maravilhoso, é algo que deixa o homem extasiado. Pensemos assim numa situação boa, numa felicidade, uma felicidade justa, boa, uma felicidade de uma consciência em paz, tranquila, algo que nos traz aquela sensação de céu realmente aqui nesta terra, né? Algo muito bom. Pense em um momento muito bom da sua vida. Agora, neste momento, aumente esta sensação, faça essa sensação crescer. E torne esta sensação eterna. Torne esta sensação perene, que não passa, constante. O céu é isso. E muito mais. Muito mais. Por quê? Porque Deus, Ele preenche todo o nosso ser. Onde Deus será tudo em nós. Então, por isso o Catecismo fala isso, que Deus criou o homem para elevar os homens à participação da vida divina. Santa Catarina de Siena, ela pergunta para Deus assim: que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? Deus nos criou em dignidade tão grande, como dissemos, né? O universo foi criado para o homem. E Santa Catarina de Siena pergunta isso para Deus, né? O mesmo questionamento que nós estamos fazendo aqui agora, Santa Catarina de Siena fez a Deus. Que motivo vos fez criar o homem em tamanha dignidade? E aí ela mesma responde a essa pergunta: o amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar
vosso bem eterno. Deus enxergou nele mesmo nós, as suas criaturas, especialmente os homens, e vos apaixonastes por ela. Então foi por amor que Deus nos criou, dando-nos a graça de degustar do próprio Deus, do bem eterno, daquilo que não passa. Por amor, Deus nos cria. Ele nos prefere à não existência. Ele nos prefere, em vez de não existirmos, Deus prefere que nós existimos, que nós existíssemos. E de fato é assim, nós existimos. Há uma existência, há um tudo. Há eu, há você, há o mundo. Deus prefere a existência em face da não existência. Muito bem, isso já vai esclarecendo muito. Esta pergunta de Santa Catarina de Siena a Deus também está no Catecismo, no número 356. Aquele que é bom, então, pois somente Deus é bom, quis, por sua própria vontade, transmitir às criaturas, aos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Quis, por sua vontade, nos dar esta vida, esta bondade, nos dar a graça de termos a racionalidade, de conhecermos e amarmos Deus, de conhecermos e amarmos o próximo, de conhecermos as verdades eternas, de participarmos da vida de Deus, porque Deus é eterno, Deus sempre existiu. Deus não passa, Deus é o ser superior. E nós passamos, nós morremos, nós poderíamos não existir, mas Deus quis nos dar a existência por pura vontade, por pura bondade, por pura gratuidade. Deus nos dá sem perder nada. Por isso Ele nos dá o universo, por isso Ele ordena todo o universo para o homem e a nós dá a bênção. E ao mesmo tempo a bênção e a ordem, né? Frutificai, disse Deus, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 28. Deus fala ao homem, crescei e multiplicai, dominai sobre tudo, porque isto é vos dado, isto está abaixo de vós, foi criado para vós. Deus orquestrou toda a criação para que nós existíssemos. E mais ainda, como nós falamos ali no começo, para um dia estarmos na glória de Deus, onde tudo será muito bom, muito maravilhoso, onde nós viveremos com Deus, segundo a bondade, o amor divino. Então, aqui a gente já começa a pensar assim, os animais poderiam não existir? Poderiam, não são necessários. As plantas, as árvores, as belezas da natureza, vamos dizer assim, poderiam não existir? Poderiam. Mas tudo isso foi criado para o homem. Tudo isso foi criado para que o homem habitasse esta terra. Deus disse a Adão, para escolher os nomes dos animais, Deus confiou a Adão a sua criação. Se não fosse o homem, Deus não teria criado todo este universo. E aí nós já entramos neste ponto aqui para percebermos alguns detalhezinhos, né? O que significa dizer isso? Se Deus não visualizasse o homem como sendo sua imagem e semelhança, Ele jamais teria criado o universo. Não teria motivo para tamanha empreitada. Por quê? Porque o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ele é o único capaz de conhecer e amar a Deus. Ele é o único que transcende a matéria. Ele é o único que está além daquilo que é passageiro, daquilo que é ínfimo, daquilo que não tem importância. O homem, ele se assemelha a Deus. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem a vontade. Deus deu ao homem a graça de conhecer o bem, conhecer o mal. Deus deu ao homem a graça de escolher e, sobretudo, a graça de amar como Deus ama. Então o homem, ele é separado, ele é seleto, ele é escolhido, ele é predileto, ele é único. Eis a
mais bela criação de Deus? O homem, o ser humano. Deus criou o homem para amar e ser amado. Eis em síntese a razão da criação. Somente o homem pode amar a Deus. Um animal não pode amar a Deus. As belezas da natureza não podem amar a Deus. Somente o homem pode amar a Deus. Aqui, é claro, é necessário esclarecer, nós estamos aqui falando do homem. Mas tem um outro ser, talvez você já deve ter pensado aí, que Deus criou que também tem esta capacidade de amar a Deus, de conhecer a Deus. E este ser, nós já falamos deles bastante, são os anjos. Também fazem parte da nobreza da criação. E junto com o homem são seres pessoais, assim como Deus são pessoas, são únicos, parecidos com o Criador, parecidos em liberdade, em amor, misericórdia e sabedoria, como eu já falei. No entanto, quero destacar um ponto aqui, para a gente entender um pouquinho, o porquê que aqui nós estamos focando tanto no homem e falando desta predileção de Deus pelo homem. Deus tem predileção por aqueles que mais necessitam da sua misericórdia. E aqui nós citamos Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus se alegra com um pecador que volta para Deus. Deus se alegra com um homem, com um justo que volta para Deus, com um homem arrependido, de coração contrito, que percebe a existência de Deus e quer viver para Ele. Deus tem predileção por aqueles que mais necessitam. Tem outra passagem na Bíblia que fala, a quem mais foi perdoado, mais tem a capacidade de amar. E o homem, ele foi muito perdoado. Nós pecamos muito, nós temos o pecado original, nós nos distanciamos de Deus. E por este distanciamento, Deus vem ao encontro do homem em sua misericórdia para nos salvar, para nos dar a vida divina. Como um pai e uma mãe que tem um maior cuidado, um maior amor por aquele filho que mais necessita. Olha o amor do pai daquele filho pródigo, que quando vem ao encontro do pai novamente, quando volta para casa, o pai vai ao encontro do filho, corre ao encontro do filho. A palavra de Deus deixa claro este verbo, o pai corre ao encontro do filho. Assim também é o próprio Deus que corre ao encontro do homem, da mulher que caiu, que precisa do amor de Deus. Então, o homem, ele tem sim, uma predileção no amor de Deus. O pai amava também o filho mais velho? Sim, com certeza, Deus ama também muitos anjos. Mas pelo homem necessitar mais do amor de Deus, mais amor é nos dado. Por nós necessitarmos mais, pelo nosso vazio maior. Por quê? Porque o homem, ele está abaixo dos anjos. Já falamos sobre isso em outros episódios aqui sobre os anjos. Mas aos anjos foram dadas uma capacidade muito grande, de sabedoria, de virtude. E o homem não tem tudo isso. O homem, ele é esta síntese, do universo. Nós somos corpo e alma. Somos matéria e espírito. Uma síntese do universo criado. Os anjos, eles são apenas espírito. O homem aqui está no meio, está na síntese, Aquilo que une tudo, vamos dizer assim. Muito bem, Que interessante este assunto, Eu particularmente gosto muito. Deus orquestra toda a criação para que nós, os homens principalmente, e os anjos existissem, Um dos pontos que também mostra essa predileção de Deus pelo homem é o fato de Deus ter se feito, um de nós. Veio ao mundo, se fez um bebezinho na manjedoura, deu a vida por nós, morreu na cruz por nós. Deus se curva, se faz tão pequeno por amor ao homem. Isso se comprova na fala de tantos santos padres, como nós já vimos na queda dos anjos, que um dos motivos talvez dos anjos terem se rebelado contra Deus é que Deus revelou o plano de salvação para os homens, os santos padres contando isso,
que Deus revelou o plano de salvação para os homens, revelou este plano aos anjos, e os anjos, né, por orgulho, Satanás primeiramente, por orgulho, não, nós somos superiores, nós somos maiores que o homem. Como assim o próprio Deus irá à terra e dará a vida, morrerá numa cruz pelo homem? Então, este mistério, este amor de Deus pelo homem, também é um fato que é relevante, claro, para nós percebermos. É claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, não vamos com crianças com infantilidade, igual o filho mais velho teve, né? Ficou com inveja do amor que Deus tinha pelo homem, né? E talvez, né, nós crescermos. Deus nos ama imensamente, né? Nos ama sim, com certeza. E por Ele nos amar tanto, né, aí que nós não devemos nos acomodar e deixar a vida correr. Por perceber que Deus nos ama tanto, aí sim que nós devemos nos converter. Aí sim que nós devemos retribuir este amor, porque Deus nos criou para nos amar e para que também nós amemos a Deus. Ah, Deus precisa do nosso amor? Claro que não. Deus não precisa do nosso amor. Amar a Deus é algo natural, é algo bom, porque nós amamos aquilo que é bom, né? E só Deus é bom. Deus não precisa de nada. Nós não temos nada para dar a Deus que acrescente naquilo que Ele é. Pelo contrário, somente Deus tem algo a nos dar. Por isso, da bondade em nos criar, né? Que é um tema também que nós veremos no próximo vídeo. E daí nós começamos a adentrar em alguns pontos importantes, né, nos próximos vídeos. Por exemplo, esta bondade em nos criar, o livre-arbítrio do ser humano. Talvez tratarmos também sobre a sabedoria de Deus que tudo conhece, né? Sobre se o livre-arbítrio, como que o livre-arbítrio se concilia com a presciência de Deus, com a onipotência de Deus, se Deus sabe tudo. Como então que o homem tem liberdade? É interessante pensar e analisar estas coisas, né? Na certeza de que um pouquinho nós conseguimos responder. Um pouquinho, não tudo. Muito bem, então continuando, a história salvífica é para todos os homens e para cada um em particular. Esta é uma frase muito importante, né, em toda esta série que nós estamos fazendo. A história salvífica é para todos e para cada um em particular. A história da salvação é para o povo de Israel e também para mim, para você. A criação da humanidade é para toda a humanidade? Sim, mas especialmente para cada um de nós. A história de salvação, ela é para todos e para cada um. Deus, portanto, Ele teria criado tudo para um único ser humano, da mesma forma que criou para todos. Nós somos únicos, né? Somos pessoa, como já dissemos. Deus teria criado tudo para uma pessoa só. Deus teria morrido na cruz tantas vezes quanto for necessário, quanto for o número de almas para nos salvar. Deus morreria tantas vezes, o suficiente para salvar cada um. Se fosse preciso que Deus morresse na cruz, uma vez para cada alma, Deus morreria. Se fosse preciso Deus criar um universo inteiro para mim e para você, Deus criaria. Tamanho é o amor de Deus por nós. Eu falo bastante sobre isso quando eu falo sobre a Santa Missa, né? Um videozinho sobre Santa Missa, porque existe a missa. Você pode acompanhar mais sobre esse assunto neste vídeo. A infinidade de Deus nos permite afirmar isto. Deus que é infinito, Deus que pode tudo, nos permite afirmar isso. Porque o amor de Deus não pode ser calculado, não pode ser medido, não tem limite. Isso implica em dizer que nós podemos exagerar. Isso implica que nós podemos ir ao extremo para entender o amor de Deus. Por isso que estamos dizendo aqui que Deus criaria tudo, se fosse só para mim, se fosse só para você. Tamanho é o amor de Deus por você. Mesmo na sua miséria, nos seus pecados, nos meus pecados, na minha miséria, Deus ainda assim nos ama, nos amará para todo sempre. É importante também, né, a título de compreensão, percebermos então que Deus não é limitado por nada.
a não ser, é claro, aquilo que contraria Ele mesmo. Deus poderia deixar de nos amar? Não. Por quê? Porque Ele já decidiu nos amar primeiro. E o contrário não se identifica com Deus. Né? Tem uma música do Padre Fábio de Mello muito bonita que fala sobre isso. Né? Deus não poderia deixar de nos amar. Logo, eu posso assumir que Ele criou tudo para mim, e ao mesmo tempo que percebo que Ele criou tudo para mim, necessariamente, por eu não ser melhor que o outro, Deus também criou tudo para o outro. Perceber o amor de Deus por mim me faz perceber o amor que Deus tem pelo outro, e ao perceber que Deus ama o outro tanto quanto ama a mim, eu sou impelido a amar o próximo, a amar o meu irmão, seja quem for, qualquer um, a todos, desde o ladrão, o estuprador, até minha mãe, meu pai, meu namorado, minha namorada, qualquer um somos chamados a amar. Né? Aqui daí, mas o estuprador, claro, a gente respeita, a gente ama, é filho de Deus, não aceita aquilo que ele fez para ser chamado de estuprador, mas ele é pessoa também e pode se arrepender, pode ser perdoado. Não conseguimos, né, amar como Deus ama. Não conseguimos. Por isso devemos pedir a Deus a graça, né, da conversão, da santidade de vida, para entendermos, né, um pouco deste amor divino. Mas perceber que Deus ama até mesmo algo que comete alguma atrocidade já nos faz entender também o quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama a mim que sou pecador também. A mim que nego a Deus também. Portanto, Deus, em sua sabedoria, estruturou todo o universo de tal forma que pudesse em determinado tempo acolher o ser humano. Deus pensou o universo para que em determinado momento pudesse acolher o ser humano. Aqui tem toda, muitas implicações que tiramos disso. Em determinado tempo o universo poderia acolher o ser humano. Deus criou, como um germe. Tudo foi pensado por Deus para o homem conforme os seus desígnios de amor. Tudo disposto de tal maneira que o homem pudesse se desenvolver a tal ponto que se configurasse como imagem e semelhança do seu Criador. Deus estruturou, pensou tudo, não apenas para acolher o ser humano. Esta não é a finalidade. Deus criou o homem para que ele possa de fato ser imagem e semelhança de Deus. Deus nos educa, nos ensina a pedagogia divina, toda a história do povo de Israel, a história do Antigo Testamento, a vinda de Cristo, para que nós nos configuremos de fato como sendo imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós aceitamos ser imagem e semelhança? Nós já somos santos, nós já estamos preparados para estar com Deus, nós já nos distanciamos do pecado, nós já praticamos as virtudes. É um processo. Deus criou tudo para que o homem crescesse, se desenvolvesse, a ponto de ser imagem e semelhança de Deus. Imitar o Verbo encarnado. Imitar Jesus Cristo, que veio ao mundo, nos mostrou a vida plena, a vida divina, nos mostrou aquilo que devemos ser, para de fato nos configurarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. É bonito isso, né? Deus quer que nós sejamos imagem e semelhança dele. Mas nós somos? Ainda não. Mas nós caminhamos para ser aquilo que de fato nós somos chamados a ser. Que Deus nos ajude a sermos a imagem e semelhança dele. Que Deus nos ajude a cumprir a vontade de Deus para nós. E que reconheçamos nesta criação a bondade, o amor divino. E, portanto, amemos a Deus de volta.